Olá, eu me chamo Sara Daiane de Lima Santos. Vou iniciar a apresentação do meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em musicoterapia pelo Instituto Gradualis sobre a orientação do professor orientador musicoterapeuta Marcos Paulo Leão. O título é Modelos de Intervenção Centrados na Família na Musicoterapia Infantil, uma revisão integrativa da literatura. Nos últimos anos, a participação da família no desenvolvimento infantil tem se consolidado como um elemento central nas práticas de cuidado, especialmente em contextos de estimulação precoce e reabilitação. A literatura e a prática clínica indicam que intervenções que consideram o ambiente familiar tendem a produzir resultados mais consistentes e duradouros. Nesse cenário, a música se destaca como um recurso acessível, afetivo e culturalmente presente no cotidiano das famílias, favorecendo interações, comunicação e vínculo entre os cuidadores e crianças. A gente não desenvolve uma criança isoladamente. A gente desenvolve uma criança dentro de uma relação. Apesar do reconhecimento crescente da importância da família, ainda há lacunas na sistematização dos modelos de intervenção centrados nos cuidadores dentro da musicoterapia infantil. Muitos estudos abordam os efeitos da música na criança, mas nem sempre detalham como a família participa do processo terapêutico. Diante disso, torna-se necessário compreender quais modelos são utilizados e como contribuem para o desenvolvimento infantil. Apesar de sabermos que a família é importante, ainda sabemos pouco sobre como de fato incluí-la de forma estruturada na prática musicoterapêutica. Então, quais são os modelos de intervenção centrados na família, na musicoterapia infantil e como eles contribuem para o desenvolvimento da criança? A hipótese desse estudo parte da compreensão de que a participação ativa dos cuidadores potencializa os efeitos da musicoterapia. O objetivo geral do estudo foi analisar os modelos de intervenção centrados na família, na musicoterapia infantil, identificando suas características e contribuições. Como objetivos específicos, identificar na literatura recente quais modelos de intervenção centrados na família têm sido aplicados na musicoterapia infantil, descrever as principais características desses modelos, incluindo formas de participação dos cuidadores, estratégias musicais e estrutura das sessões, comparar os modelos encontrados, destacando semelhanças, diferenças e potenciais contribuições para o desenvolvimento infantil, analisar de que maneira a integração da família amplia o impacto terapêutico e favorece a generalização das habilidades para o contexto cotidiano, e, por fim, elaborar um protocolo estruturado de 8 sessões de orientação parental aplicada à musicoterapia, fundamentado na síntese dos estudos incluídos nessa revisão integrativa, com o objetivo de orientar a prática clínica e favorecer a generalização das estratégias musicoterapêuticas para o contexto familiar. A abordagem centrada na família compreende que o desenvolvimento infantil ocorre em contextos relacionais, sendo a família o principal ambiente de interação e aprendizagem nos primeiros anos de vida. Fundamentada em perspectivas como o modelo bioecológico do desenvolvimento, essa abordagem reconhece que as experiências cotidianas, a qualidade das interações e o envolvimento dos cuidadores influenciam diretamente o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dessa criança. No campo da musicoterapia, a literatura aponta que a interação musical compartilhada favorece processos de corregulação, comunicação e construção de vínculo. A participação ativa dos cuidadores nas sessões amplia a frequência e a qualidade das experiências terapêuticas, permitindo a generalização das habilidades para o contexto doméstico e fortalecendo o papel da família como agente fundamental no processo terapêutico. Não é apenas a técnica que produz o efeito terapêutico, mas o contexto em que ela acontece. E esse contexto é principalmente a família. É nesse ponto que a família se torna central no processo terapêutico.
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é um método que permite reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado tema de forma sistemática e abrangente. Esse tipo de estudo possibilita a análise crítica do conhecimento produzido, contribuindo para a construção de evidências na área da saúde. A coleta de dados foi realizada em bases de dados nacionais e internacionais por meio de descritores relacionados à musicoterapia, infância e participação familiar. Foram utilizadas estratégias de busca combinando termos em português e inglês, com o objetivo de ampliar a sensibilidade e a abrangência da pesquisa. O período foi de 2019 a 2025 e a amostra final nos gerou 15 estudos. Os estudos selecionados foram analisados de forma descritiva e comparativa, considerando características metodológicas, tipo de intervenção e principais resultados. A síntese dos dados permitiu identificar padrões, categorias temáticas e contribuições dos modelos centrados na família na musicoterapia infantil. Esse é o Prisma. A seleção dos estudos foi realizada de forma sistemática, seguindo os princípios de fluxo Prisma. Inicialmente foram identificados 368 estudos, passando por etapas de triagem, elegibilidade e análise completa, e ao final, apenas 15 estudos atenderam aos critérios estabelecidos e compuseram a amostra da nossa revisão. Os estudos analisados envolveram principalmente crianças com transtorno do espectro autista e recém-nascidos prematuros. Observou-se diversidade metodológica com diferentes tipos de intervenção e contextos de aplicação. Essa variedade reflete um campo em expansão, ainda em processo de consolidação científica. Modelos de intervenção. Foram identificados diferentes modelos de intervenção centrados na família, incluindo práticas baseadas na interação direta cuidador-criança, orientação parental e intervenções em contextos hospitalares. Esses modelos variam quanto à intensidade da participação familiar, mas todos reconhecem o cuidador como parte ativa do processo terapêutico. Mais do que reunir estudos, o objetivo foi compreender padrões e produzir um conhecimento aplicável à prática. Os principais resultados apontaram melhora significativa na comunicação, no vínculo afetivo e na responsividade dos cuidadores. Além disso, observou-se redução do estresse parental e maior engajamento nas interações com a criança. Os efeitos observados podem ser explicados por mecanismos, como a corregulação emocional, a repetição das experiências no cotidiano e o fortalecimento do papel do cuidador. A música atua como mediadora dessas interações, facilitando o engajamento e a comunicação. A participação da família é elemento central para a efetividade da musicoterapia. Quando a família participa, o efeito terapêutico ele deixa de acontecer só na sessão e ele passa a acontecer todos os dias. Então, como a família ela potencializa os efeitos? Corregulação afetiva, maior frequência de interação e empoderamento dos cuidadores. As limitações são que, apesar dos resultados positivos, os estudos apresentam limitações importantes, como amostras reduzidas, heterogeneidade metodológica e dificuldade de padronização das intervenções, se destacando também a escassez de estudos em contextos latino-americanos, faltam estudos, né, aqui no Brasil. Os estudos analisados evidenciaram que a inclusão ativa da família na musicoterapia infantil está associada a avanços consistentes na comunicação, no vínculo afetivo e na responsividade entre cuidadores e crianças. Observou-se que as intervenções que envolvem diretamente os pais favorecem não apenas o engajamento durante as sessões, mas também a continuidade das estratégias no ambiente doméstico, ampliando o tempo e a qualidade das interações terapêuticas. Do ponto de vista interpretativo, esses achados indicam que a participação familiar atua como um mecanismo potencializador do processo terapêutico, especialmente por meio da corregulação emocional e da repetição das experiências no cotidiano. No entanto, a análise também revelou limitações importantes, como a heterogeneidade metodológica dos estudos e a escassez de pesquisas em determinados contextos, o que reforça a necessidade de maior produção científica e padronização das intervenções nessa área.
O que os estudos mostram não é apenas a melhora clínica, mas a mudança na forma de como a criança e o cuidador se relacionam. Como desdobramento dessa pesquisa, foi desenvolvido um protocolo estruturado de 8 sessões voltado à orientação parental e musicoterapia infantil, fundamentado nos princípios da prática centrada na família e nas evidências identificadas na literatura. O protocolo organiza o processo terapêutico de forma progressiva, incluindo acolhimento, desenvolvimento da responsividade, uso da música nas rotinas, fortalecimento do vínculo e promoção da autonomia da criança. Além disso, incorpora práticas clínicas, demonstrações, participação ativa dos cuidadores, tarefas domiciliares e monitoramento do uso das estratégias no cotidiano. Trata-se de um modelo aplicável à prática clínica, com potencial de utilização em diferentes contextos, incluindo serviços de reabilitação e na atenção primária à saúde. Essa é a primeira página do nosso protocolo estruturado de 8 sessões de orientação parental aplicado à musicoterapia infantil. Temos 8 focos, um foco por sessão, e esses focos eles iniciarão com acolhimento e rotinas, depois sinais comunicativos, improvisação colaborativa, rotinas e transições, vínculo e regulação, cultura e família ampliada, autonomia e comunicação e avaliação e continuidade. Cada foco tem um objetivo principal, uma estratégia clínica a ser desenvolvida e uma tarefa domiciliar, que deve ser realizada pelos pais. A segunda página do nosso produto são os indicadores de progresso por sessão. Então, em cada sessão, alguns indicadores serão avaliados e nos vai embasar um checklist de acompanhamento domiciliar. Cada nota, cada critério em que a pontuação for sim, vai gerar um ponto. Ao final, serão somados esses pontos que vão nos resultar na escala de adesão familiar. Então, quanto maior a pontuação, mais alta a adesão da família ao processo de intervenção musicoterapêutica. O nosso produto, ele permite uma avaliação se essa família está se engajando nesse processo terapêutico, tanto para outros cenários, como no cenário da atenção primária à saúde, né, das unidades básicas de saúde da família. A musicoterapia centrada na família, ela fortalece vínculos, ela amplia o desenvolvimento infantil, ela promove a autonomia familiar. E esse trabalho nasce da prática profissional e da observação de famílias que desejam participar, mas que precisam de orientação. A música ela se apresenta como um caminho potente para mediar essas relações. O protocolo ele nasce exatamente dessa lacuna de transformar a evidência em prática. A família, ela não é coadjuvante, ela é parte central do processo terapêutico. Não é só sobre ensinar a música aos pais, é sobre ensinar formas de se relacionar com a criança através da música. Aqui são algumas referências, são várias, foram muitas referências utilizadas, mas essas são as principais referências. Quero agradecer primeiramente a Deus, minha inspiração, meu propósito, que me sustentou e renovou minhas forças nos momentos de desafio, a minha família, por me criar num lar musical, aos meus filhos, por toda a compreensão, ao Instituto Graduale e a todos os professores que fizeram parte da minha trajetória formativa, em especial ao meu professor orientador de estágio supervisionado, o musicoterapeuta Leonardo Rocha, que ampliou meu olhar, me conduzindo a uma compreensão mais sensível, humana, de forma tão didática, me apresentou a musicoterapia para as crianças. E, por fim, os meus pacientes do NCDI, dos Núcleos de Crescimento e Desenvolvimento Infantil, que me incentivaram, me despertaram esse desejo de aprender mais e mais da musicoterapia. Meu muito obrigado.
Obrigada por essa oportunidade.